Oi, galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje eu e Iago, meu namorado, Oi. vamos contar pra vocês como aconteceu o nosso acidente, que a minha já tá inflamada, mas releve. Que aconteceu há exatamente 7 dias. 7 dias hoje, né? Exatamente. Pois é, graças a Deus, só raladuras, nenhum osso quebrado, o dedo de Iago tá meio podre. Esse daqui tá, ó, tá uma coisa aqui, tá meio, Mas graças a Deus não quebramos nada, tá tá? roxa aqui. Então, vamos lá. Contar como aconteceu tudo desde o início. Primeiro, eu estava lá na loja, porque eu, como vocês sabem, eu trabalho desde a manhã às 4 horas da tarde. E eu estava trabalhando também. Para quem não sabe, eu trabalho no fixo, porém, para a parte da tarde e noite eu faço um extra pelos aplicativos. No caso, nesse dia em específico, eu estava fazendo entrega pelo iFood. Vocês sabem, eu trabalho desde a manhã às 4 da tarde. Então, quando estava perto das 4 horas, eu já liguei e disse: Iago, venha me buscar às 4 horas. Foi desse jeito mesmo. Eu não sei, gente, eu tava super ansiosa, eu tava com angústia muito grande, eu só conseguia chorar e não sabia por que era. Mas era isso, só Um conseguia pouquinho chorar. antes eu tinha ido deixar um sorvetinho pra Foi, uns ela. minutinhos antes ele tinha que deixar. Eu saí, ele tava muito ansiosa, eu tomei até uma anitriptilina, sem receita médica. Tão ansiosa que eu tava. E eu tomei e ele foi deixar um sorvete pra mim, pra ver se eu me acalmava um pouco, mas eu tava muito angustiada e muito ansiosa, não sabia o que era. Antes de dar 4 horas, ele disse que um particular pediu pra ele fazer uma entrega pro Crato, que é uma cidade vizinha aqui da gente, né? Só que ele disse que não ia porque tava de folga. Automaticamente eu me dei folga, porque eu tava trabalhando nesse dia, só que eu tava muito cansado, porque no outro dia anterior eu trabalhei até tarde mesmo. Aí eu fiz só 2 entregas, aí quis ir pra casa, porque era também tava dizendo que não tava tão bem. Aí eu fui deixar o sorvete, aí chegou a pessoa me chamando pra fazer um particular, e eu não fui, eu disse, não, eu não vou, porque eu tô de folga. Eu falei assim que eu tava de folga, né? Ele Disse, se não, auto deu folga. exatamente. Disse, não, é porque eu tô de folga e tal, enfim. Aí, Findou o quê? Liguei pra ele vir me buscar e a gente desceu e a tava com um plano de montar o computador dele. Pra vocês que não sabem, o sonho dele tem um PC game. É assim que diz? exatamente. Pronto. E a gente tava passando por uns apertos, então a gente resolveu não comprar antes. Então, como as coisas estavam fluindo, dando tudo certo, as entregas dele estavam dando certo, e ele já tava tirando uma renda boa, a gente ia conseguir pegar o computador dele. Então a gente já desceu, conversando como era que a gente ia fazer. A gente saiu do shopping até metade do caminho antes do acidente, e ele tipo dizendo, eu vou deixar tu em casa, e a gente toma banho e se troca, e só pra comprar as coisas, pra gente montar meu PC, porque ele tinha um campeonato pra jogar. E pra vocês que não sabem, campeonato de jogo dá dinheiro, tá, galera? Então, Exatamente. se joga. Aí a gente já desceu com tudo, né? Planejando isso. A gente parou numa parada obrigatória, que eu vou mostrar pra vocês já também o vídeo das câmeras de segurança que a gente conseguiu depois do acidente. A gente conseguiu algumas câmeras de segurança do pessoal que também ajudou a gente. E na hora que eu particularmente não lembro de nada. Mas eu lembro na hora que a gente parou na parada obrigatória e a colocou o pé no chão e a gente ficou passando porque era 4 horas, 4h10 da tarde, meu povo. Tipo, tava muito movimentada aquela via e tipo, era via dupla só subindo. E a gente tinha que fazer a volta e tinha muito carro passando. Então a gente tinha que parar e esperar os carros passar pra gente finalizar nossa rotatória, porque era uma parada obrigatória pra gente, a memória de quem tava subindo. Mas não deu tempo pra gente fazer nada. A gente só parou e tipo, foi questão de 3 segundos, veio uma topic e ela literalmente passou por cima da gente. Tipo, ela não bateu na nossa traseira que a gente voou, não. Ela já veio passando por cima, porque a moto tava um pouco inclinada. E como ela veio também fazendo a curva, a gente tava aqui e ela fez a curva assim por cima da gente. Então ela pegou bem por cima da gente. Eu particularmente não lembro de nada. A única coisa que eu me lembro é eu lembro que eu senti um impacto nas costas. E caía, eu senti a moto caindo. Pronto, apagou minha memória. Eu não consigo, eu já tentei de todas as formas até hoje. Hoje faz 7 dias, eu já tentei lembrar o que é que aconteceu naquela hora. E eu não lembro. Eu só lembro que eu levantei do chão, vi meu óculos no chão e eu vi que meu óculos não tava quebrado. Então eu não enxergo assim, ó, galera. Eu sem óculos não sou ninguém.
Então, eu só destravei a trava do capacete e joguei o capacete pra cima, peguei o óculos e coloquei na cara. Iago disse que eu comecei a brigar com o motorista. Dizia que o motorista era louco. Que vergonha. Fiquei dizendo que o motorista era louco, seu louco, seu louco, seu louco. E depois foi que eu comecei a gritar, Iago, cadê Iago? E quando eu olhei, Iago tava sentado no chão, no sol, que tava bem sol, porque aqui no Juazeiro, vocês sabem, né? O sol tinindo. Tava muito sol e ele tava sentado no chão assim, segurando a mão. Gente, eu juro, antes de eu ver Iago no chão, eu botei o óculos na cara, briguei com o rapaz e olhei pra Iago no chão. Quando eu vi que Iago tava bem, eu olhei pra moto. Quando eu vi o estado que ficou a moto, que eu vou deixar até a foto aqui pra vocês também. Quando eu vi o estado que ficou a moto, passou tanta coisa na minha cabeça que lembrar é uma tormenta. Tanta coisa que passou na minha cabeça. Primeiro, passou na minha cabeça que era pra gente ter realmente morrido naquela hora. Porque o estado que a moto ficou, quem passava parava e olhava e perguntava quem era que estava na moto, quem era, se tinha uma ou duas pessoas. Procurava, todo mundo dizia que procurava o sangue no chão. Eu olhei pra moto e eu só botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Mas graças a Deus eu e Iago tava bem. O dedo de Iago fazia um S assim, ó. Esse dedo dele tava dobrado assim, que fazia um S. Muito torto, muito inchado. A gente pensava que tinha quebrado. Então, tipo, assim que o rapaz que atropelou a gente numa topique, não era topiqueiro, desses topiqueiros que carrega a gente, era uma transportadora. Ele, Iago disse que não foi que ele tentou tirar o carro de cima. Foi, tentou tirar ainda. Só que ele ficou tão por cima, foi tão feio, que ninguém sabe como o pedal da moto, ele meio que... O pedalzinho que você coloca pra... Enfim, eu esqueci o nome. Mas que você coloca pra ficar apoiado, né? Quando você tá sentado. Aquele pedalzinho virou e tava em direção ao tanque. Aí se ele fosse coisar, ia furar o tanque, basicamente. Foi muito... Assim, foi ridiculamente muito feio o acidente, muito feio. Não sei como a gente não ficou preso por debaixo, porque foi assim, foi Deus mesmo. Foi Deus, porque, tipo, na hora que a gente deu a curva, como era uma rotatória, era um meia lua, um ciclo, né? E a gente deu a curva e a moto ficou meio assim, virada, inclinada. Quando ele veio, ele passou por cima, então a lógica era a gente cair de lado e ficar com as pernas embaixo da moto e a moto embaixo do carro, né? Tipo, a gente cair de lado com as pernas embaixo da moto, que a gente tava montado assim na moto, né? E o carro passar por cima e imprensar a gente debaixo da moto. Mas o que é que aconteceu? A moto bateu e a gente voou. Como que a gente voou? A gente não sabe. Graças a foi Deus que tirou a gente ali de cima e a gente voou pra lateral. E aí disse que eu passei por cima dele ainda. Graças a Deus, nós dois estávamos com o capacete travado. Porque também se a gente não tivesse com o capacete travado, eu acho que ali tinha sido o nosso fim. E toda vez que eu lembro daquela cena, é uma coisa muito grande, que foi muita coisa que passou na minha cabeça. Na hora que eu vi a moto naquele estado e vi que a gente tava bem, graças a Deus, então eu digo que foi Deus, mas o negócio foi forte. A hora também que o cara atropelou ele, graças a Deus, ele teve a iniciativa de prestar socorro. Ele mesmo começou a chamar a ambulância. Ele ligou pra polícia, ligou pro Demutran. Graças a Deus ele começou a prestar socorro. Como ele era funcionário de uma empresa, ele ligou pro patrão dele. O patrão dele já chegou rapidamente no local. O patrão dele, que é o dono da empresa também, graças a Deus, já começou também a ligar pro Demutran ir lá. Super prestativo, no caso. Perguntou Foi. se a gente tava bem, se tava sentindo. Que não precisava se preocupar e tal. Graças a Deus, como a gente tava bem. Referente ao conserto da moto, que ele iria arcar. E a moto ainda está aí. Hoje ele vai acionar o seguro. A gente levou para uma oficina, né? Que ele disse que eu poderia levar. Uma oficina minha de confiança. Levei, mas não deu certo lá. Ela achou melhor acionar a seguradora. Eu também achei. Que no caso a moto... Acabou a moto, gente. A realidade é essa. É assim, como vocês sabem, uma Topic... assim, para quem não conhece muito Topic, é uma caminhonetezinha, é muito pesado. Aí você imagina um peso daquele em cima da moto. Aí da moto quebrou parte lateral, parte da frente quebrou, o chassi da moto, que é o mais importante, entortou o chassi da moto. Muito provavelmente que a seguradora dele vai dar PT, que no caso é perca total, porque assim, quando empenha o chassi, quase
quase todas não, todas as seguradoras elas não realizam esse desempenho de chassi. Até porque não se pode fazer isso, porque todavia perde o valor da moto, entendeu? Digamos que assim, digamos que o chassi é o coração da moto. Acho que é o melhor a se dizer. Aí como tá torto, mesmo que algum canto realize o desempenho, a moto nunca mais volta a ser a mesma. Tipo, ela não tem mais o mesmo valor, entendeu? Por isso que geralmente as seguradoras, quando entorta o chassi, quando empena, não desempena, dá a perca total na moto do veículo. Quando dá a perca total, eles realizam uma análise referente à tabela FIPE e olham o valor da minha moto em específico, o modelo da moto, o ano, tudo certinho, e o valor que tiver na tabela FIPE eles me repassam, entendeu? No caso, me pagam o valor da minha moto. Então, gente, graças a Deus, tipo, graças a Deus a gente tá vivo, não quebramos nenhum osso com esse acidente, graças a Deus nós estamos bem, que é o mais importante, e graças a Deus também que foi uma pessoa honesta, de uma empresa honesta, porque tipo, se fosse outro, como a gente vê vários acidentes aí, que a pessoa bate, até chega a matar, atropela, foge, não tá nem aí. E graças a Deus que ele foi super prestativo, desde o dia do acidente até hoje, ele vem mantendo contato com a gente, ele pergunta como é que a gente tá, como é que a gente tá se recuperando, se a gente tá bem, se a gente quebrou alguma coisa, e ele tá indo passo a passo direitinho, graças a Deus. Gente, foi incrível. Meu pacote de internet tinha acabado e acabar no mesmo dia. E eu disse, não, quando chegar em casa eu recarrego. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu sofri acidente, eu não tinha crédito. Graças a Deus, Deus botou esse jovem senhor. Não, ele não era tão velho, não. E começou a fazer a ligação pra gente, ligou pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, me ajudou bastante, ajudou o Iago, perguntava como era que o Iago tava. A ambulância chegou e tipo, antes da ambulância chegar, chegou meu pai também, que eu consegui ligar pro meu pai, pra minha irmã e pra minha mãe. Porque eram os mais próximos para chegar lá mais rápido. E tipo, o acidente foi tão feio que quando meu pai desceu do carro, eu ainda lembro exatamente a cena dele. E quando ele desceu do carro dele, que ele fechou a porta, que ele olhou assim pro acidente, eu só vi ele botando a mão na cabeça, se desesperando, como se ele fosse ver algum corpo ali no chão. E ele disse pra mim, Thaís, passou tanta coisa na minha cabeça quando eu vi aquela cena. Tanta coisa, eu imaginei tanta coisa, porque eu vi aquele estado daquele acidente. Mas aí eu levantei a mão e disse, eu tô aqui. E Iago tava no meu pé, né? No pé de Iago. Eu tô aqui. Ele disse, quando tu gritou, eu tô aqui, já me deu um alívio, graças a Deus. Minha mãe também, quando chegou, que viu o estado do acidente, eu já vi ela ficando branca e correu pra procurar ajuda. Minha gerente passou na hora do acidente. E ela disse que viu o acidente e não entendeu o que era que tava acontecendo. Mas como ela disse que tinha visto minha irmã, ela disse, eu já voltei, porque eu vi sua irmã lá. E eu pensei que tinha acontecido algum acidente com ela. E ela era mulher, ela tava sozinha. Então eu dei o retorno e voltei pra ver como é que ela tava. Assim que eu dei o retorno, eu vi que era a moto de Iago. Eu já comecei a ficar mal, a me sentir mal. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a sentir uma coisa ruim. Porque eu vi o estado do acidente. E eu comecei a procurar sangue no chão pra ver como era que você estava, pra ver se estava bem. E eu perguntava se você estava bem. E Tayane, que é minha irmã, dizia, eles estão bem. E ela dizia, mas eles estão bem mesmo, eles estão falando. Aí Tayane dizia, estão falando, mas eles estão andando. Tayane dizia, eles estão andando, André. Mas você viu com seus olhos, foi alguém que me disse. Então, se eu vi com meus olhos, eles estão dentro da ambulância, eles estão bem, eles estão andando, estão falando. Graças a Deus, o único prejuízo é a moto. Como é um bem material, a gente vai conseguir recuperar, porque a gente realmente teve essa sorte de ter sido alguém alguém honesto, né? Que tá correndo atrás, tá tentando ajudar da melhor forma possível e tá também se colocando no lugar para consertar o mais rápido possível. Infelizmente a gente teve que acionar a seguradora porque os danos foram muito grandes e o conserto ia sair muito caro. E além do conserto sair muito caro, não ia ser a mesma coisa. Então foi mais viável acionar a seguradora da empresa. Então a empresa está acionando a seguradora para eles cobrir a moto, porque como eles estavam errados, né? Quando você tem a seguradora, quando você tá errado, o seguro cobre o transporte de quem estava certo, que era a gente. Então, como ele estava errado, tem nas coisas de segurança, tem um laudo do Demutran, então eles vão cobrir o conserto da moto, graças a Deus. Mas é isso, galera, graças a Deus ele tá bem, tá vivo. Pra contar a história, o dano maior foi a moto, porque também usava muita moto para trabalhar como uma renda extra. Ele tem um emprego fixo dele, eu também tenho, mas você sabe que a vida do brasileiro tá difícil e a gente precisa realmente de uma renda extra para ajudar, meu povo, que tá difícil. Mas, fora isso, estamos bem. Graças a Deus. Em materiais a gente corre atrás, o mais importante é porque a gente tá aqui meio que assim, entre aspas, discutindo valores referente à moto e não referente a uma vida, entendeu? Com certeza. Uma vida não tem valor igual uma peça de uma moto ou coisa do tipo.
De certa forma, a gente foi muito prejudicado em todas, até porque a gente estava certo, né? Graças a Deus também estamos com vida. Referente só a moto mesmo, mas Deus, ele sempre, ele nunca deixa uma porta fechada, né? É como diz aquele ditado, né? Como é Deus. Deus escreve certo por linhas tortas e sempre tem um propósito para tudo. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Exatamente. Aí já tá dando certo as coisas. O meu irmão, graças a Deus, ele tem um carro dele, ele me arrumou o carro para mim ficar fazendo os particulares, né? No caso, continuar trabalhando com né? extra. Porque assim, gente, para quem, como você viu, o Thais mesmo disse, eu tenho uma grande vontade de montar um PC gamer. Eu sempre tive PC mediano, enfim, PC gamer é caro, principalmente hoje em dia. E eu tenho um fixo, porém, a gente tem que colocar que tem aluguel, tem água, luz, internet, enfim. Então, um salário hoje em dia é muito complicado, muito complicado. É os 2 salários da gente, porque a gente reparte a maioria das coisas. Só que mesmo assim, gente, sempre algum mês assim fica pesando, porque tem feira também é caro, o aluguel que a gente paga também é caro, energia caro também. Então, por isso que eu fui muito prejudicado. Não fui totalmente, porque pelo menos eu estou bem, Thaís está bem, entendeu? Estamos vivos, né? Estamos vivos. Recuperar todo o prejuízo, graças a Deus, Deus dá força. O pior foi só porque eu utilizava a moto para trabalho. Porém, como agora não estou com ela, mas pelo menos estou com um carro do meu irmão. Vou começar a rodar amanhã, no caso. Notícia em primeira mão aqui para vocês. Vou começar a rodar amanhã. E é isso, graças a Deus, que estamos discutindo valores e não brigando por causa de uma ou 2 vidas perdidas. Graças a Deus. Então é isso, galera. Beijos. Beijinho de luz. E até a próxima. Beijinho no ombro. Beijos de luz. Estevão Ferreira. Tchau, galera.